Queridos, Paulo e Silas em Filipos. Foram momentos interessantes, momentos importantes, vidas foram restauradas, foram curadas naquele lugar. E nós aprendemos com a passagem desses homens, está narrado na palavra, e nós aprendemos como Deus age na vida daqueles que querem verdadeiramente dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 16 até o 26. Ouça com atenção o que diz a palavra. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e queremos clamar que tu venhas falar conosco nesta noite, trazendo-nos a revelação para que nós possamos aprender como melhor te servir, Senhor. Prepara-nos, Pai, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, todas as vezes que nós observamos aquilo que Deus faz através dos seus servos, vemos grandes milagres. Um agir soberano, um agir poderoso de Deus. Mas eu quero falar para vocês que esse agir do Senhor não está restrito à palavra, não está restrito às Sagradas Escrituras. Deus continua agindo em nossos dias. Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas acontecerem nas nossas vidas. No entanto, é preciso observarmos homens como Paulo, Silas e tantos outros que dedicaram-se ao Senhor, consagraram-se ao Senhor e permitiram que o Espírito Santo de Deus trabalhasse a vossa vida, trabalhasse o vosso coração, para que tivesse intimidade, tivesse unidade com o Todo-Poderoso. E vemos que eles usufruíram de uma comunhão real, verdadeira, poderosa, uma comunhão profunda com o nosso Senhor e Salvador, uma comunhão que não os permitia ficar sentados apenas ali esperando acontecer alguma coisa, mas impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, ia a lugares distantes para levar a mensagem de salvação, a mensagem de restauração, a mensagem de cura, a mensagem do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. São exemplos vivos para a nossa vida, exemplos amados que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração e vivenciá-los no nosso dia a dia, sairmos, irmãos, dessa vida estática de crente e tornarmos-nos apóstolos, discípulos, pastores, pregadores, presbíteros, enfim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e que possam agir no poder deste Espírito. É totalmente possível, é uma verdade para os nossos dias. No entanto, nós temos visto que a cada dia as pessoas, elas distanciam daquilo que Deus quer, elas abraçam esse mundo, aquilo que esse mundo tem a oferecer, e olha que esse mundo está rico de coisas para encher o coração das pessoas, encher a mente das pessoas, tomar o tempo das pessoas.
E nós temos que vigiar e estarmos atentos para que não sejamos roubados pelo nosso inimigo. Este que nesses últimos tempos não tem nos atacado, não tem levado pessoas à prisão aqui no Brasil, não tem perseguido pessoas através da justiça, mas é uma perseguição silenciosa, uma perseguição que muitas vezes você não vê, porque ela é meio que no conta-gota, mas o suficiente para separá-lo da presença de nosso Senhor e Salvador. Nós temos que vigiar todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado e seja glorificado. Queridos, Paulo e Silas chegaram a Filipos. Chegaram àquela cidade e depararam-se logo de início com uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, ao ouvir a mensagem do Todo-Poderoso, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Diz a palavra que ela aceitou a Jesus, fez um compromisso com Cristo e depois de ser batizada, levou-os para a sua casa. Vemos, amados, que é assim que o Senhor quer fazer. Onde quer que você vá, é possível que haja pessoas sedentas da palavra, pessoas, amados, que desejam Cristo Jesus de fato, e nós não podemos perder a oportunidade de falar. Amém? Mas hoje nós não vamos falar a respeito de Lídia, não. O nosso foco não é Lídia. Hoje queremos falar a respeito de Paulo e Silas e essa jovem endemoniada. A partir do versículo 16, ouça a condição, deixe a sua Bíblia aberta. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, irmãos, para onde eles estavam indo? Para um lugar de oração. Se a igreja quer poder, se nós queremos poder, se nós queremos autoridade, se nós queremos servir a Cristo Jesus, é fundamental que haja oração. Que haja oração. Talvez você não vá ao monte, não. Talvez você não tenha tempo ou disposição para subir ao monte, mas tem seu quarto secreto. Tem a igreja que está sempre aberta. E tem outros locais em que você pode frequentar e ali colocar-se diante do Todo-Poderoso. No entanto, amados, é indispensável que haja oração na vida do servo de Deus. Da mesma forma que nós nos alimentamos, e o alimento é extremamente importante, para que nós possamos estar de pé. A oração, amados, é o alimento da nossa alma. E só é possível estarmos de pé se nós tivermos de verdade comunhão com o Todo-Poderoso. E a oração é esta porta de comunhão, esse elo de união com o Todo-Poderoso. E nós temos que perseguir a oração. Possuirmos tempo de oração na nossa vida, possuirmos tempo para Deus na nossa agenda, que muitas vezes é tão difícil. Mas Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. E nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Irmãos, veja, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós buscamos Deus, nós vamos ser, de certa forma, perseguidos pelo inimigo também. Nós seremos perseguidos por ele. Nesse texto nós vemos uma perseguição, não que trouxe danos inicialmente, não trouxe danos a Paulo nem tampouco a Silas. Sim, trouxe ao Evangelho, e nós vamos falar um pouco a respeito disso na sequência, mas era uma espécie de perseguição. O maligno não havia arredado o pé, e como diz a palavra, ele estava ao redor daqueles, estava ali ao redor, para tentá-los errar o caminho, tentá-los afastar do Todo-Poderoso, e qualquer tipo de brecha que eles abrissem, com certeza o inimigo tocaria naquelas almas, e eles perderiam a comunhão com o Todo-Poderoso. Eis a necessidade, amados, de uma vida continuamente aos pés de Cristo. E já falamos e repetimos aqui nesta igreja, a santidade, ela é indispensável a todos que querem ir para os céus. Se você quer ir para os céus, é preciso que haja santidade. Se tu queres comunhão com o Todo-Poderoso, sem santidade é impossível. Se você quer viver Deus, um dos passos iniciais é a santidade. Repetimos isso continuamente nesse lugar, porque sem santidade é impossível ver a Deus. A santidade para o servo de Deus é tipo oxigênio para nós.
Se não houver oxigênio, nós não vamos sobreviver. Se nós não tivermos uma vida de santidade, não vamos conseguir ficar de pé diante do Todo-Poderoso. E nesse texto vemos, amados, que logo o inimigo mandou o seu emissário. E quem foi o emissário neste caso? Nós vemos que era uma jovem possessa. A possessão é uma realidade. E a possessão manifesta-se de muitas formas. De muitas formas. A possessão, amados, ela pode vir como nós vemos nas igrejas, aqueles capetinhas meio que engraçadinhos, que derruba todo que tipo de cadeira, faz aquela bagunça toda, ou como aqueles da televisão, que os sacerdotes os entrevistam e eles falam, essa igreja é fogo puro, aquele homem é poderoso, enfim. E nós vemos que há muitos que estão endemoniados, possessos, que estão falando em nome de Deus por aí. É uma área muito sensível, muito profunda. E muitas vezes nós não compreendemos dessa forma porque, está falando em nome de Deus. Você já ouviu alguém falando em nome de Deus, aí você fica naquela, mas será que é de Deus realmente? Você fica naquela dúvida. Mas por que surgiu a dúvida? Porque o Espírito Santo não testificou ao teu coração. Passa por aí, inicia-se por aí. Quando nós temos comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Mas o interessante nessa mulher possessa, irmãos, há uma particularidade que nós precisamos observar um pouco mais detidamente. Ouça o que ela dizia, versículo 17, Atos capítulo 16. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Pelo que nos dá a entender nesse registro, o demônio não estava ironizando. Ele não estava tentando fazer as pessoas descrer. Ele não estava trabalhando de uma forma a levar descrédito sobre aqueles homens. O texto mostra que eles estavam sendo exaltados pelo inimigo. Veja como o diabo age. Eis o porquê que a Bíblia diz que o maligno é astuto. Ele é extremamente astuto, amados. Isso é possível vermos a sua astúcia quando nós estamos em comunhão verdadeira com Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. A partir desse momento você terá o discernimento de espírito e você saberá se uma pessoa está falando verdadeiramente em nome de Cristo ou não. E nesse caso, diz a palavra, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Veja como o demônio é ousado. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Não tentou desmerecer. Esses homens são enganadores. Eles querem atrapalhar a nossa fé. Eles querem desmerecer os nossos deuses. Não. Esses homens são o quê? Servos do Deus Altíssimo. A partir desse momento, irmãos, o diabo na sua astúcia, ele entrou naquela que, se eu não posso vencê-los, ajunto-me a eles. Já ouviram esse ditado? É mais ou menos por aí o ditado, não é? O que o diabo estava fazendo? Ele estava mostrando para aquelas pessoas da sociedade em Filipos que estava de acordo com os princípios ali pregados. Em outras palavras, o diabo queria que a sociedade entendesse que Paulo e Silas eram amigos dos mesmos princípios. Defendiam os mesmos princípios. Certamente essa mulher, essa jovem, ela era muito conhecida em Filipos, haja vista que rendia bons lucros para os seus senhores. Certamente era uma médium, uma adivinhadora, uma cartomante ou coisa parecida, como nós temos hoje no nosso dia a dia. Certamente era uma pessoa muito conhecida em Filipos, e essa junção, em afirmar que Paulo e Silas e os demais eram seguidores do Altíssimo, os fazia amigos, não inimigos, não contraditórios a eles. Era isso que o diabo queria que a sociedade entendesse, que eles estavam no mesmo barco, andando no mesmo caminho, que os princípios que eles
defendiam eram os mesmos defendidos por aquela religião, por aquela seita a qual aquela mulher servia, ela estava integrada. Veja como o diabo faz. E nós temos visto em nosso dia a dia esse momento se repetir. Quantas vezes, amados, vemos as religiões por aí que não querem saber de Deus, mas falam em nome de Deus. Que não pregam a salvação, mas falam em nome de Deus. Que não seguem princípios bíblicos, mas falam em nome de Deus. Que ensinam caminhos errados, mas falam em nome de Deus. E as pessoas entendem que aquelas religiões, elas estão em conformidade com a vontade do Senhor, porque falam em nome de Deus. Não é assim? Eu não sei se eu me fiz compreender, ou se eu me enrolei muito aqui, mas deu para compreender? Amém? Então, glórias a Deus. E nós temos visto, no nosso dia a dia, algumas religiões até aqui na nossa cidade, aí você fica, mas será que é de Deus? Carregam a Bíblia, falam de Jeová, falam de Deus, falam do Senhor, fazem curas, milagres magníficos. Será que este povo é de Deus? Mas é isto que o inimigo quer que nós entendamos, que eles são de Deus, mas fere os princípios básicos, que é a palavra. Eis o grande problema. Eis o grande problema, irmãos. Fazem seus cultos, carregam a Bíblia, fazem tudo que os crentes fazem, mas muitas vezes não observam os princípios verdadeiros do Senhor. Só que o inimigo quer que a sociedade entenda que eles pregam a verdade, que eles estão no caminho certo. E muitos abraçam essas religiões, e depois que abraçam estas religiões, dificilmente se afastam delas, porque a cabeça é trabalhada, a mente é trabalhada, e não querem saber de acreditar naquilo que a Bíblia fala de forma tão clara. Eis aí, irmãos, um grande plano, cheio de astúcia, para fazer a sociedade de Filipos olharem para Paulo e Silas e os demais, e os verem como amigos da mesma religião, dos mesmos princípios. Só que o texto bíblico fala que ela estava possessa. Esse texto joga por terra aquela máxima que o diabo não fala de Deus, que o diabo não pode ouvir a palavra de Deus, que o diabo não pode ver algum tipo de sinal de objetos, essas coisas todas que pregam por aí. Joga por terra tudo isso, irmãos. Na verdade, esse espírito que dominava aquela jovem estava elogiando, estava dando crédito aos apóstolos. Na sequência nós vemos, amados, ouça, e vos anunciam o caminho da salvação. Veja como o diabo, ele é astuto. Esse texto chama-nos atenção para o caminho, não para um caminho. Qual a diferença? Um caminho é um caminho qualquer, o caminho, nesse aspecto, Deus, Jesus, caminho exclusivo, único, e era isso que o demônio estava falando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho. Queridos, nós temos que estarmos atentos. A Bíblia diz que o diabo veio para que, se possível, enganasse o eleito, o servo de Deus. Eis como ele pode fazer isso. Eis como ele tenta, é pregar um evangelho distorcido da Bíblia. Nós temos que estar atentos, amados, muito atentos, porque o Senhor, Ele quer que você viva a verdade do evangelho e esteja atento à verdade do evangelho. Mas fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus. O diabo disse que esses eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Não escondeu, o diabo escancarou, mas por trás tinha
todo um jogo de interesse. E ia trabalhando a mente das pessoas, trabalhando a mente das vidas. Queridos, nós temos que viver a verdade do Senhor, estarmos atentos à palavra de Deus. Haja vista que os dias são difíceis, os dias são complicados. Outro aspecto que vale a pena ressaltar, mais uma vez, é que possessão é uma verdade. Possessão é uma realidade. Como eu disse antes, há muitas pessoas que são possessos, que agem de forma possessa. Você já viu naqueles programas de televisão, em que a pessoa comete uma bobagem e depois ela diz, eu nem vi, eu não lembro de ter feito isso. Queridos, o diabo tem seus cavalos. O que é um cavalo? São aqueles usados pelos espíritos imundos. Os cavalos são usados pelos demônios. Quando a pessoa está possessa, ela perde as suas faculdades mentais. Ela não pensa, não domina seu corpo, não domina seus olhos, a boca, não domina nada. O domínio do seu corpo, todos os domínios estão nas mãos do demônio que habita aquele corpo. E eis o porquê, irmãos, que muitas vezes as pessoas agem, depois não sabem o que aconteceu. Mas por quê? Porque o diabo é que os usou. Não estamos aqui para justificar ninguém, porque são injustificáveis. São injustificáveis. Deveriam ter comunhão com o Senhor, viver Deus, serem cheios do Espírito Santo, para que não sejam tomados pelo maligno. Essa história do cavalo vemos também nas religiões pagãs. Quantas religiões pagãs em que há médios que ficam possessos? Eles recebem o Espírito. Já viram isso? Recebe o Espírito. Quem está falando é o cara? Não, é o Espírito. Quem está escrevendo no papel é o camarada? Não, é o Espírito. Quem está curando, fazendo as operações espirituais, é a pessoa? Não, é o Espírito. Mas nós temos um grande exemplo de um camarada que foi preso, e encontra-se preso, um cavalo notável do maligno, mas ele abusava daqueles que recorriam a ele. É assim que o diabo faz. Veja o que o diabo faz. O diabo dá poder. O cara extremamente conhecido no Brasil. As pessoas vinham no mundo todo para uma consulta com ele. Receberam os seus passes, as suas cirurgias. Ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas chegou o momento que o diabo foi lá e puxou o tapete dele. Foi e puxou o tapete. Sabe por quê, irmãos? O diabo não tem dó de ninguém. O diabo não tem dó nem mesmo dos seus cavalos. Não tem dó. O diabo não está nem aí. Ele quer usar as pessoas. E depois de usadas, ele quer destruí-las. Destruí-las. E esse homem encontra-se preso, destruído. Mas com tanto dinheiro, com tanta fama, com tanto poder, mas não consegue sair da cadeia. Porque o diabo faz dessa forma. Nós temos que estar atentos, irmãos. Porque o inimigo de nossas almas não está aí para brincar, mas para destruir a humanidade. Mas veja o que aconteceu no versículo 18, Atos capítulo 16. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Mas isso aqui, só Paulo, só Silas tem esse poder. A Bíblia diz, irmãos, que expulsar demônios é uma das qualidades do servo de Deus. Esta é a afirmativa da palavra. Expulsar demônios não é algo do outro mundo. Vez ou outra eu vejo na televisão os falsos profetas que se acham maiores do que os outros. E dizem que vêm para purificar as pessoas, libertar as pessoas, com as suas orações fortes, porque estiveram no monte, porque estiveram em Israel, porque estiveram não sei onde, e que são mais poderosos do que os outros. Mas, amados,
Expulsar demônios é coisa para servo de Deus. Não importa quem é a pessoa, é para servo de Deus. Se você é servo do Senhor, tu tens esta autoridade de levantar a tua voz e repreender a força do maligno. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, quem são estes? São os apóstolos? São os sacerdotes famosos que nós temos em nossa nação? Os bispos? Os pastores renomados? Os presbíteros de fogo? Não, amados. São os pobres mortais que amam a Jesus acima de todas as coisas, que têm esse poder. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na sequência vem: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você crer, esses sinais acompanham a tua vida. Mas pastor, por que não acontece? Amados, a resposta é simples. Falta comunhão de fato com Deus. Eis a resposta. É preciso que haja uma comunhão real, verdadeira com o Todo-Poderoso. Mas não é algo de outro mundo. Não é um sobrenatural reservado apenas para uma casta. Não, é para você. Você que é fiel, você que é servo. Mas o diabo, mais uma vez, na sua astúcia, ele fala para você e fala para a igreja: olha, você não pode fazer isso, porque isso é coisa de pastor. Você não pode. Tem igreja, irmãos, que proíbe os membros de pregar o evangelho. Orar uns pelos outros, misericórdia. Dá banco. Se o pastor descobrir que você está orando um pelo outro, ele te coloca no banco. E vai por aí. Ou seja, foge ao princípio que a palavra afirma, mostra-nos. Só que nós somos doutrinados nisso. Igreja, amém, glórias a Deus. No entanto, muitas herdaram uma doutrina equivocada. Uma doutrina errada, em que coloca os sacerdotes como uma espécie de semideuses e os pobres mortais que sentam nas cadeiras como pobres mortais. Como se aqueles que estão na frente fossem melhor do que vocês. Mas não é isto. Não é este o ensino da palavra. Não é esta a orientação da palavra. Não é assim que Deus nos dá o ensinamento. E nós precisamos voltar para a palavra. Quebrar, irmãos, esse entendimento errado. Quebrar, queridos, essas cadeias que prendem as pessoas de fazerem a obra do Senhor. As pessoas são aprisionadas, não fazem, não têm coragem. Não têm coragem. Aqui nós franqueamos a palavra às pessoas. Quantas vezes franqueamos a palavra às pessoas? Irmãos, quem quiser trazer uma palavra, é só falar. Não aparece um vivente. Não aparece alguém, não, eu quero falar pelo menos 10 minutos, eu quero edificar a igreja. Eu quero pelo menos dar um testemunho. Mas não aparece por quê? Porque falta coragem de abraçar Jesus, de abrir mão de tudo e declarar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nesse aspecto, irmãos, deixe eu fazer uma pequena analogia negativa. Nós temos visto que aqueles que defendem partidos políticos são pessoas que vestem a camisa dos seus partidos e são ativistas. Estão ali para defender os seus políticos, defender os seus princípios. Matam e morrem. Matam e morrem. Esta é uma realidade que nós devemos ter dentro da igreja. Pessoas que amem o Senhor com tamanha força, com tanta convicção,
a ponto de ir às últimas consequências em nome de Cristo Jesus. Só que nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque nós somos uma espécie de agentes secretos de Deus. Ou nós nos achamos agentes secretos de Deus e agimos apenas nos bastidores, meio escondidinho, para que ninguém nos descubra como agentes de Deus. O camarada é crente, trabalha com tanto de pessoas, muitas vezes ele é tão bom como agente secreto que ninguém sabe que ele é crente. É um 007 da religião, 007 do cristianismo. Nós não temos isso, irmãos. Nós precisamos ser pessoas que levantam bandeiras, cartazes, que saiam pelas ruas gritando que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador. É, desse jeito. Mas vamos lá? No versículo 18 diz: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Poder, autoridade, mas não reservados àqueles, também a nós. Queridos, deixe-me dar um exemplo para vocês. Eu falei há pouco de cartazes e de bandeiras nas ruas. Nós temos um programa na rádio há 10 anos. Todo mundo ouve. Todo mundo sabe que você é crente. É complicado, não é? Você não pode nem se esconder. Você passa na rua, o cara grita lá: ô pastor! Poxa, eu nem falo que eu sou pastor. Agora já acostumei um pouco com essa ideia, mas já falei com o Tenilson diversas vezes que eu achava estranho, não é, Tenilson? Que eu achava estranho. Eu nem sei quem é a pessoa, gritava lá: ô pastor! Aí eu chego no comércio, eu não tenho mais nome, meu nome é pastor. Eu chego no comércio, o cara: ô pastor, você quer o quê? O que deseja, pastor? Mas por que isso, irmãos? É porque nós levantamos a bandeira e falamos sem a menor vergonha de afirmar que somos de Deus. Não tenho vergonha de falar isso. Não tenho vergonha de chegar na rádio e falar que amo Jesus. Não tenho, para quê? Eu achava estranho, hoje acostumei com a ideia das pessoas me reconhecerem como pastor na rua. Principalmente quando nós iniciamos o programa há 10 anos atrás. Nós não tínhamos essa obra ainda. Então era mais estranho ainda. Hoje não. Porque pastor não tem nome. Pastor é pastor. Mas, vamos aqui na sequência do texto, irmãos. A partir do versículo 19, eu quero que vocês vejam o resultado de servir a Cristo. Nem sempre o resultado de servir a Jesus é carro importado. É uma mansão, uma casa bonita. É viajar para a Disney. É uma conta cheia de grana. Amados, geralmente, o resultado por servir a Jesus Cristo está dentro desses parâmetros. Ouçam. Versículo 19 até o 26. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você sabe o que é tronco? Tronco, irmãos, para quem não sabe, 2 peças de madeira, colocada uma sobre a outra, com 2 buraquinhos, em que as pernas passavam e aquilo era fechado. As pessoas ficavam com seus pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Aleluias. Queridos,
Nós temos vivido dias do evangelho da prosperidade, em que os falsos profetas confundem a cabeça das pessoas com este evangelho financeiro. Com este evangelho que, se você seguir a Jesus, terás tudo de bom que esta terra tem a oferecer, uma contradição à palavra. Porque Cristo afirmou que nesse mundo teríamos aflições, perseguições, problemas, e vai por aí. Não é isso? E quando nós vemos a história dos apóstolos, não vemos nenhum deles com carros luxuosos. Carros, nesse caso, carroças ou charretes. Não os vemos ostentando riquezas com cordões de pratas e ouro, ou morando nas melhores casas das cidades. Não os vemos alimentando-se nos melhores restaurantes, mas numa vida totalmente oposta a esta realidade pregada pelos falsos profetas dos dias atuais. Olha só o que o demônio falava a respeito dos apóstolos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Confundem a mente das pessoas. Esse era o objetivo do diabo nos dias do apóstolo Paulo, confundir as pessoas. Fazer que as pessoas entendessem que aquela adivinhadora e o apóstolo Paulo tinham comunhão, defendiam os mesmos princípios. Em nossos dias, as falsas religiões, os falsos pregadores, têm feito esta confusão. E as pessoas associam esse evangelho mentiroso, esse evangelho antibíblico, sem princípios da palavra, como se fosse a palavra de Deus, como se fosse a palavra do Senhor. Ajuntam-se a eles, ficam lá um tempo, não conseguem ficar ricos, saem decepcionados com Deus e não querem saber do Senhor. E o diabo diz, mas conjecturando, ele poderia afirmar, este é o meu projeto na vida do ser humano, afastá-los do Senhor. No entanto, vemos que Paulo e Silas, por agir segundo o Senhor, por agir segundo Deus, eles foram presos, apanharam pra caramba, apanharam, muitos açoites, tiveram suas roupas rasgadas, foram lançados no cárcere interior, no mais profundo. Tem a prisão, tem aquela cela pior, manda para lá. Esse foi o resultado por servir a Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que contrassenso, não é? Parece que o evangelho, sei lá, anda na contramão dele próprio. Mas não é isso, irmãos. Nós temos que entender que aquilo que o Senhor tem para nós não podemos nem imaginar. Está lá nos céus e nos aguarda em breves dias mesmos. Haja vez que o tempo passa tão rápido que logo, logo estaremos lá para usufruir daquilo que Deus tem para nós. No entanto, aqui nesta terra, temos que fazer a vontade do Senhor. E entramos numa batalha espiritual e o nosso inimigo quer acabar com você. É dessa forma. E ele tenta, com todas as forças, destruir o povo de Deus, levar o povo de Deus ao descrédito. Aqui estava Paulo e Silas presos. Apanharam e só a misericórdia. Mas o Senhor não os desamparou, porque o Senhor é assim, Ele tem sempre o amparo. E no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. E se vocês continuarem a ler a história, verás como Deus agiu em Filipos, como foi o mover de Deus naquele lugar. Amados, tudo isto é exemplo para a nossa vida, para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, para que o amor para com o Senhor seja despertado, venha à existência dentro do nosso coração, para que sejamos homens e mulheres profundamente, grandemente usados pelo Mestre Jesus. Não contente-se com aquilo que você tem, mas busque o mais de Deus. Busque o mais do Senhor, porque Deus tem para dar, Deus tem o mover poderoso para aqueles que o buscam. Esta é a promessa do Senhor, esta é a verdade de Deus. Estejamos, portanto, atentos
Haja vista que o inimigo está aí para tentar enganar-nos, para tentar enganar a humanidade, e tem conseguido, tem obtido êxito na sua missão. Porque poucos querem de fato alguma coisa com Deus, poucos querem servir ao Senhor, poucos querem compromisso com o Mestre. E isto é êxito do inimigo de nossas almas. Esta é a grande missão do diabo, afastar o homem por completo da presença do Senhor. Amém, amados? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venha nos dar o discernimento, Pai, para que em todas as coisas possamos agir conforme a Tua vontade, para que as nossas ações sejam para a Tua honra e para a Tua glória, as nossas atitudes para exaltar o Teu santo nome, e que tenhamos o nosso coração trabalhado por Ti, Senhor. Que Teu Espírito nos dê o discernimento para que nós possamos ver a obra do inimigo, Senhor, rejeitá-la e trabalharmos, Pai, para que o Evangelho seja pregado verdadeiramente. Oh Deus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo através desta mensagem. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 862.